né? O Senhor me enviou, aqui estou, eis aqui, Senhor. Então, o Senhor nos fala nessa noite que Ele está em todo tempo e em todo lugar junto conosco. Você crê nisso? Sim. Que bom, né? Que bom que o Senhor está sempre conosco. E nós vamos conferir isso no livro de sabedoria. Na Bíblia de Maria, página 861. Sabedoria 19, versículos 18 ao 22. Página 861. Sabedoria 19, do 18 ao 22. Amém? Amém. Assim, os elementos mudaram suas propriedades entre si, como na harpa, os sons mudam de ritmo, conservando a mesma tonalidade. É o que se pode verificar perfeitamente quando se consideram esses acontecimentos. Os seres terrestres tornaram-se aquáticos, os que nadam passaram a terra. O fogo era mais violento debaixo da chuva, e a água esquecia a propriedade que tem de extingui-lo. Além disso, as chamas não ofendiam as carnes dos frágeis animais que as atravessavam, e não liquefaziam esses alimentos celestes, semelhante ao gelo e inteiramente capaz de se derreter. É que em tudo, Senhor, engrandeceste e glorificaste vosso povo, e não vos deixaste de assisti-lo em todo tempo e em todo lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o Senhor, nessa passagem, vem nos mostrar que Ele está verdadeiramente ao nosso lado. O leitor aqui, ou melhor, o escritor, né, aqui do livro de sabedoria, quer nos mostrar essa grandeza de Deus na nossa vida. Ele vem relembrar aqui a passagem do Mar Vermelho. Você já deve ter visto, né, em outras ocasiões, essa leitura, essa passagem do Mar Vermelho. Quando os israelitas, né, partiam para a terra prometida e eram perseguidos pelo faraó, pelo povo egípcio. Eram muito perseguidos. E Deus estava ao lado deles a todo momento para livrar aquele povo da escravidão. E o faraó então põe o exército atrás deles, né, perseguindo eles de todas as formas. E Deus caminhando com eles ali naquele deserto, com aquele sol quente, Deus estava ali em forma de uma nuvem, né, protegendo eles a todo momento. Então, de dia, Deus acalmava o sol, né, com aquela nuvem. E de noite, Deus clareava o caminho deles. E eles nem percebiam que Deus estava com eles. Aí o que eles faziam? Murmuravam contra Deus, né? Ficavam praguejando a Moisés, que era o condutor deles, e ficavam ali se lastimando naquela dificuldade, enfrentaram muita fome, muita sede, o desânimo, o cansaço, né? Pairava sobre eles constantemente. Mas Deus estava ali sempre dando a sua luz, sempre mostrando, orientando a Moisés o que fazer, como fazer com aquele povo. Bastava o que eles pararem e ouvir a Deus. O que Deus quer nesse momento? O que Deus quer fazer conosco? E Moisés ia lhe dando as instruções a ele.
dando as instruções para que aquele povo caminhasse com segurança. Então, aquele povo foi muito testado, muito provado naquela caminhada, a caminho de uma terra prometida. E o escritor, então, mostra para nós aquelas dificuldades e como Deus estava com eles nos momentos difíceis. E hoje, será que nós enfrentamos as mesmas dificuldades, perseguições, fome, sede? Quantas tribulações no nosso dia a dia? Quanta violência, né? Vamos trazer para os dias de hoje. É estupro acontecendo, né? Muitas violências, muitas catástrofes. Mas o mesmo Deus que acompanhou aquele povo numa terra prometida, Ele nos acompanha hoje. Nós também temos uma terra prometida. A pátria celeste se espera por cada um de nós. Quantos de nós, claro que todos nós também temos as tribulações, temos as dificuldades nessa caminhada para a pátria celeste. Todos nós temos. E quem não tem? Mas acima de todas as tribulações, nós temos um Deus que cuida de nós. Quando é preciso, Ele se coloca atrás de nós para nos proteger, coloca à nossa frente para nos guiar, ao nosso lado para nos amparar, para nos sustentar. Temos as tribulações? Temos. Mas nós temos um Deus que olha por cada um de nós com muito amor, com muito carinho. O nosso Deus é o mesmo que conduziu aquele povo, é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Um Deus que vem estar junto conosco nessa noite, para nos lembrar disso, que Ele quer os filhos dele caminhando junto com Ele. Não nos separarmos dele, mas estar sempre ao lado dele, sempre trilhando os caminhos de Deus. Então, nessa luta constante, nós não devemos murmurar. Diante das dificuldades, do sofrimento quando bate na nossa porta, é para nos alertar, para chamar a nossa atenção que daquela situação difícil, Deus pode tirar um proveito. Deus pode tirar um bem maior de todas as dificuldades. Basta nós nos entregarmos a Ele. Não olhar para trás. Aquele povo, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, eles ficaram murmurando contra Deus e falando: era preferível que o Senhor tivesse nos deixado lá na escravidão, né? Estamos preferindo estar na escravidão do que seguir os conselhos de Deus, do que seguir as orientações de Deus. Então nós não devemos murmurar, mas confiar nas promessas de Deus. Confiar que Deus nos deu Jesus para nos salvar, para nos libertar, e Ele não falha nas promessas. Não falha. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não é? Nos criou para sermos felizes. Será que Ele quer o sofrimento para nós? Não quer. Deus não quer o sofrimento para ninguém. Mas só que muitas vezes nós mesmos contribuímos para a falta de felicidade na nossa vida, para os obstáculos que tem no nosso dia a dia. Muitas vezes nós colaboramos com isso. Né? Não temos catástrofe, maremoto, terremoto, tanta coisa que acontece, e o homem contribui para isso. Só em muitas coisas tem a mão do homem. E onde o homem age, Deus não pode agir. Porque Deus deu a liberdade para o homem. Deus deu a liberdade. Ele não pode tomar de volta. Então Deus age quando a pessoa se abre. Quando a pessoa deixa Deus agir. Então nós devemos nos lembrar que diante das tribulações, dos sofrimentos do nosso dia a dia, Deus caminha conosco sim. Mesmo que nós não percebemos, né? Mesmo que eu não perceba, Deus caminha comigo. Nós somos a argila, nós somos o barro e Deus é o oleiro.
Deus é o olheiro, Ele sabe o que fazer conosco nos momentos difíceis. Nós temos que nos abandonar e confiar que Ele vai agir com poder na nossa vida. Do mesmo jeito que Ele vai modelando o barro ali e fazendo o que Ele quer, Ele vai modelando a nossa vida também. Ele vai nos colocando em sintonia com Ele, para estarmos sempre juntos com Ele. Então, muitas vezes, nós queremos ver as coisas acontecer para depois nós exaltarmos o poder de Deus. Para depois nós valorizarmos a Deus na nossa vida. É muito fácil, né, exaltar a Deus em momentos felizes, mas e nas tribulações, nas dificuldades? É aí que nós somos testados, somos provados. É aí que nós temos que glorificar a Deus. Não pelo que está acontecendo, mas pelo que Deus pode tirar daquela situação difícil. Quando o bebê nasce, né, ele é vacinado. Logo ele é levado para tomar a primeira vacina. Né? E quando a gente vê, eu fui embora recentemente, pude relembrar de tudo, assim, de ver fazendo o teste do pezinho. Como dói, né? Tem uma mãe aqui, que bebê aqui, como dói a gente ver fazendo aquele teste, né? Aquele prêmio de sangue para aquele pezinho, para tirar aquelas gotinhas de sangue, preencher aquele círculo com sangue. Depois a gente leva para ele tomando as vacinas, como dói a gente, né? O bebê chora, a gente chora junto. Como dói. Mas por quê? É bem necessário. Dói, mas é necessário. Então, muitas vezes as coisas doem em nós, o sofrimento, a tristeza. Né? A gente quer logo ver o poder de Deus agindo. E a gente se debate, né? O porquê disso, o porquê daquilo. Então, vamos lembrar, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Às vezes é necessário a gente passar por tribulações. Se a gente tem uma cruz para carregar, é o outro que vai carregar por nós. Né? Por isso que nós temos que estar em comunidade, em harmonia na igreja. Porque os irmãos nos ajudam nessa caminhada. Nos ajudam, nos dão uma palavra de conforto. Esse abraço gostoso que nós recebemos aqui, um olhar, um sorriso. Como é bom, né? Como é bom caminhar com Deus e com os irmãos. Então Deus fez uma aliança com seu povo, que somos nós, que estamos aqui. E Ele jamais abrirá a mão dessa aliança que Ele fez conosco. Aí precisa da nossa colaboração também, para que essa aliança seja completa. E o matrimônio só dá certo se os dois caminharem juntos. Se os dois tiverem a mesma ideia, não é assim? Então, com Deus também. Se nós aceitarmos os propósitos de Deus na nossa vida, e se nós procurarmos fazer a vontade dele, essa aliança será completa. Esse círculo de amizade entre nós aqui com Deus será completo. Eu convido você a fechar os seus olhos por um instante e pensar na sua vida, na sua trajetória, aqui nessa terra, nessa caminhada junto de Deus, rumo à pátria celeste. Eu não sei quais são as provações que você tem enfrentado, quais são os inimigos que você tem para derrotar na sua vida, qual é o cansaço, qual é a fome que você tem nessa vida, fome de alegria, fome de vitória, sede das graças de Deus. E Deus hoje está aqui pronto a derramar essas bênçãos sobre nós, essas graças para nós. Se você tem tribulação na sua vida, lembre-se que você tem um Deus que é maior do que todas essas tribulações. Olha no seu coração neste momento. Entra lá dentro de você e olha no seu coração. Lá tem uma marca. Você foi marcado com o sangue de Jesus. E o nome de Jesus está gravado no seu coração. Você foi selado
E esse selo permanece com você por toda a vida. Se entregue nesse momento nas mãos de Deus e deixe Deus operar na sua vida. Deixe Deus agir na sua vida, que Ele tem palavras de carinho, palavras de conforto para você nessa noite. O mesmo Deus que cuidou daquele povo a caminho na terra prometida, é o mesmo Deus que cuida de mim e cuida de você nessa noite. Abra o seu coração e deixe Deus agir. E nesse momento, irmão, irmã, os olhos fechados para perder a oração. O Senhor sabe das suas coisas. Como a palavra que eu falo, você conhece